Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para ouvirmos a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 4 a 7. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a vitória sobre o medo em um mundo mau. Então, nós iremos refletir à luz das palavras aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus traz ânimo ao coração dos discípulos, lembrando a eles de que Deus é soberano, de que Deus é provedor, independente das lutas e dos medos que eles venham passar aqui nessa vida. Então, Lucas capítulo 12, versículos de número 4 a 7. Amém? Diz assim, meus irmãos: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Senhor, em Tua presença nós estamos, e eu te peço nesse momento, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Traz, Senhor, consolo, traz do Teu bálsamo, que traz a paz, que traz o descanso para nós. Meu Deus, que nessa noite Teu Espírito Santo, que conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades, que nessa noite Ele nos ajude a entender aquilo que aqui será ministrado. Tenhas misericórdia de mim, tenhas misericórdia do Teu povo, dos meus irmãos, meu Pai, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nessa noite nós falaremos de algo que é comum a todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, já sentimos medo. Há um medo que é positivo, um medo que vem para nos alertar de um perigo, de algo que nos ameaça. Quando olhamos à nossa volta e nos vemos diante de situações que julgamos que é uma situação que pode pôr em risco a nossa vida, é natural que que tenhamos medo, e Deus nos deu esse medo para que a gente se preserve, se autopreserve. Mas há um medo, irmãos, que pode vir pela ansiedade, um medo que pode vir pela preocupação e pelo aquilo que sonhamos e imaginamos, e que pode nos afastar da confiança no Deus que é soberano sobre a nossa vida. O medo, irmãos, ele se infiltra aos poucos na vida de muitos crentes. E normalmente há um processo que é seguido quando o medo ele entra no coração. A primeira coisa que acontece é que o medo acaba silenciando o nosso testemunho como cristãos. Às vezes, quando nos sentimos ameaçados pela fé que possuímos, a gente tende a não falar muito, a nos calar, a deixar de dar o testemunho como deveríamos dar. Ficamos apenas com uma fé interna, uma fé guardada para nós. O mundo deseja que tudo aquilo que nós professamos e a nossa fé fique retido dentro das 4 paredes da igreja. Você já deve ter ouvido alguém dizer: olha, questões de fé se discute dentro da igreja. Não leve para o campo público, para aquilo que é público, a sua fé. Como se a nossa fé tivesse algum sentido apenas dentro do contexto da igreja. Na verdade, irmãos, essa postura mundana é um desejo de silenciar o nosso testemunho. Em outras palavras, o mundo diz para mim e para você: o que você tem a dizer acerca de Cristo, do Deus a quem você adora, não diz nada para nós, então se cale. Infelizmente, muitos cristãos vivem assim, temerosos em testemunhar e acabam silenciando o seu testemunho. Como consequência disso, vem o segundo passo do medo no coração de alguém que se deixa tomar por ele, que é a falta de coragem. Se perde a coragem, a ousadia de afirmar aquilo que está para além do entendimento humano, daquilo que está para além daquilo que a gente pode compreender, daquilo que a gente pode entender, baseados na razão. E por fim, então, irmãos, esse medo paralisa.
esse medo faz com que nós não avancemos, não cresçamos mais espiritualmente. E quando alguém é tomado por um medo dessa forma, dadas as circunstâncias em que está passando, essa pessoa já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não tem ânimo de vir para o culto, de participar da convivência e da comunhão da igreja. Meus queridos irmãos, Jesus ele não nega que neste mundo nós passaríamos por grandes aflições. Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por dificuldades, vocês sofrerão as perseguições que eu vou sofrer, diz Jesus. Porque se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. O mundo comungaria dos pensamentos e da fé que vocês têm, mas vocês não são deste mundo. E uma vez que vocês não são deste mundo, o mundo vai se opor a vocês. Jesus nunca escondeu isso da sua igreja, nunca escondeu isso de mim e de você. Irmãos, Ele nos ensina a quem nós devemos realmente temer. Quando a perseguição se levanta, quando o mundo se levanta para tentar calar a nossa fé, a quem é que nós devemos temer? Deixa eu ser mais pessoal com você. Essa semana que passou, a quem você temeu? Quem foi que fez você paralisar e não avançar mais, porque você se viu pequeno diante dessa pessoa e seu coração se encheu de temor? Nessas palavras que nós acabamos de ler, está Jesus consolando o coração dos discípulos, porque os fariseus iriam também perseguir a vida deles, como perseguiram a vida do nosso Senhor. Foram os fariseus, irmãos, que estavam ali a instigar as multidões, a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Foram os fariseus que avistaram de longe Jesus vertendo seu sangue na cruz do Calvário e sentiram alegria por aquilo que Jesus estava sofrendo. E Jesus, conversando com os seus discípulos, muito antes da perseguição que viria, Jesus consola o coração dos discípulos, ensinando a eles a quem de fato eles deveriam temer. E é sobre isso que nós iremos falar aqui nessa noite. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições preciosas que Jesus aqui nos ensina para que nós vençamos os medos que estão ao nosso derredor. Porque o nosso inimigo, ele vive ao nosso derredor, como um leão faminto, louco para devorar alguém, louco para entrar numa brecha que você e eu possamos abrir. Então, eu queria destacar aqui 3 lições nessa noite. A primeira delas, irmãos, é que o medo, ele perde o poder quando reconhecemos os limites dos homens. Jesus chama os seus discípulos e diz assim a eles, no versículo 4, observe na sua Bíblia: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Jesus fala a homens que se veem diante de outros homens que ameaçam a vida deles. E qual é o consolo e a lição de Jesus? Olhe para as limitações daqueles que estão ameaçando e irão ameaçar a vida de vocês. Olhe para o que esses homens podem fazer sobre vocês. Eles podem tirar a vida de vocês. Eles podem fazer com que haja morte física em vocês, mas eles não podem fazer sobre vocês e levar vocês à morte eterna. Eles são limitados. Meus queridos irmãos, Jesus chama os seus discípulos aqui de amigo, numa palavra de grande consolo. Jesus não diz: vocês que estão me seguindo. Ele está dizendo: vocês são meus amigos, e o que eu tenho para revelar a vocês é para o consolo do coração de vocês. E ele prepara então os discípulos para a perseguição que viria assim que ele partisse desse mundo. Meus irmãos, o poder humano, ele pode ferir, machucar a nossa vida. Quantas vezes as palavras de homens e de pessoas poderosas ferem o nosso coração, abrem cicatrizes no nosso coração, abrem feridas no nosso coração. Irmãos, o poder humano pode nos ferir e até tirar a nossa vida física, mas o homem, ele não possui autoridade sobre o nosso destino eterno. E nós precisamos lembrar disso todas as vezes que nos vemos diante de pessoas que causam medo no nosso coração. Muitas vezes pessoas que pela posição que têm, pelo poder que têm, apavoram o nosso coração. E todas as vezes que nos vemos assim, diante dessas pessoas que se levantam, muitas vezes com um pensamento mundano,
para calar a nossa fé, para se opor ao evangelho que nós carregamos, nós devemos nos lembrar do que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina, que os homens são limitados, que os homens podem até nos ferir, mas eles não têm um controle sobre o destino eterno. Eles podem nos levar até a sepultura, mas eles não podem nos levar à danação eterna, porque só Deus é quem tem autoridade sobre o nosso destino. Então, meu querido irmão, eu não sei qual é o medo que você está passando, e que palavras levaram seu coração a tremer, mas o que Jesus nos ensina aqui é que, olhando para o poder limitado dos homens, nós não temos o que temer. A gente não tem que ficar amedrontado, irmãos, porque quem está no controle da nossa vida é o nosso Deus, o Deus soberano. O medo dos homens só domina, irmãos, quando achamos que eles detêm o poder final. E não é verdade. Quem é que tem um poder final? Quem é aqui nessa vida o homem que tem o poder para dizer, olha, eu vou lançar você no inferno, na danação eterna? Nenhum homem tem poder de fazer isso. Então deixa eu lembrar o seu coração, essa pessoa que tem ameaçado você, que tem tirado seu sono, por causa da fé, por causa daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem vivido. Lembre ao seu coração, porque é o seu coração que precisa ser lembrado nessa noite, de que essa pessoa não tem mais poder do que Deus, que só Deus tem o poder de manifestar o juízo eterno sobre a nossa vida, e é esse juízo que deve levar o nosso coração a temer. Logo, quando nós olhamos ao nosso redor, nós não tememos ninguém. É por isso que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, disseram diante das autoridades da época, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que estamos cheios do Espírito Santo, entendemos as limitações dos homens e quem é o nosso Deus, nós não temos mais o que temer. Todas as vezes que o nosso coração fica atemorizado, preocupado, medroso demais, é porque nós deixamos de olhar para a grandeza do nosso Deus, porque deixamos de lembrar ao nosso coração de que é Deus quem tem o controle do nosso destino eterno. Meus queridos irmãos, Jesus aqui corrige a perspectiva de que daqueles que olham para o homem e acham que o homem pode fazer um grande mal sobre a vida deles. Jesus corrige isso, mostrando que o poder dos homens é finito, é limitado, é pequeno diante de Deus, porque é Deus, irmãos, que é eterno, é Deus que é todo poderoso, é Deus que tem o controle final da minha vida e da sua vida. Então lembre ao seu coração que essa pessoa que tem causado medo no seu coração, ela não é maior do que Deus. Deus é quem tem poder sobre todas as coisas, inclusive o nosso destino eterno. Essa é a primeira lição que Jesus aqui nos dá. O medo, ele perde poder quando reconhecemos os limites dos homens que nos ameaçam, os limites daqueles que se levantam com a voz grossa, daqueles que muitas vezes dizem, eu tenho mais dinheiro do que você, eu estou no status tal. Meus irmãos, essas pessoas não podem apavorar o nosso coração, porque elas não são maiores do que o nosso Deus. Amém? Mas há uma segunda lição aqui que eu queria que você pudesse perceber. Meus irmãos, Jesus aqui nos ensina que o medo, ele perde o seu domínio quando tememos a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, a reação que nós temos diante daquilo que causa medo ao nosso coração diz muito acerca do tamanho do Deus que nós temos. E quando o tamanho do nosso Deus é do tamanho da nossa mente, é limitado àquilo que nós podemos imaginar dele, aí, meus irmãos, rapidamente o coração se apavora. E Jesus está lembrando aqui aos discípulos que o Deus a quem ele serve, o Deus Pai, ele não é limitado. Veja o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim: eu, porém, esse porém aqui contraria o que foi dito anteriormente, vou mostrar a quem vocês devem temer. Detalhe, ele não diz diretamente para nós que é Deus. Ele não diz. Jesus não diz. Mas pelo que ele vai falar na sequência, irmãos, fica muito claro que ele está aqui se referindo a Deus. Então, a quem é que os discípulos devem temer? Ele diz: temam aquele que, depois de matar,
tem poder poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Quem é esse, irmãos, que tem poder para matar? Quem é este? Que com a sua mão poderosa pode tirar o fôlego da vida e levar o corpo ao pó da terra e levar o espírito para junto de si. Quem é este que tem poder para levar o homem não só à sepultura, mas para o inferno? Aqui a palavra traduzida por inferno é uma palavrinha geena. Geena quer dizer um fogo que não se acaba. Ao redor de Jerusalém havia monturos, lixões que eram queimados, e o povo sempre levava seus lixos para esses lixões que não cessavam de queimar. E essa palavra geena é muitas vezes usada para se referir a esse monturo, esse fogo que não se apaga. Aqui representa, irmãos, a danação eterna. Aqui representa aquilo que acontecerá com todos aqueles que odeiam a Deus e que receberão o juízo de Deus. Jesus está dizendo, é a estes que vocês devem temer, é este que vocês devem temer. Aquele que além de matar o corpo, ele lança vocês na danação eterna. Ele está dizendo em outras palavras, vivam temendo ao Senhor, que é o Deus que pode manifestar o juízo terrível. Temam a Ele, vivam de forma reverente a Ele, desejem agradar a Ele sobre todas as coisas. Jesus não nega o medo, irmãos, Ele não nega, Ele apenas reorienta o nosso temor. O Deus a ser temido é aquele que tem autoridade, inclusive sobre o juízo eterno, e é isso que Ele quer que a gente lembre, que o Deus a quem nós servimos não é o cara lá de cima, e nem é aquele que é o grande amigão que a gente trata como iguais. Não, irmãos, não. Nosso Deus não é o cara lá de cima, e nem é alguém igual a mim. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que tem na palma das suas mãos, irmãos, o juízo eterno. E a maneira como nós nos relacionamos com Ele é uma maneira em que reverenciamos, damos dignidade a Ele no nosso culto. E aqui eu aproveito para fazer uma observação. Meus irmãos, às vezes me parece que tem pessoas que dizem estar diante de Deus no culto, mas não dão a devida dignidade a Deus. Porque se Deus é de fato este que Jesus está falando aqui, irmãos, nós deveríamos temer estar na presença do Senhor. Nós deveríamos, no nosso ajuntamento, estarmos com o coração extremamente reverente diante da presença dEle. Mas às vezes, ao que me parece, não é bem isso. Tem pessoas que estão bocejando, outros mascando chiclete, outros andando nas redes sociais, consultando como é que está o WhatsApp. Há quem até assista jogo de futebol na hora do culto. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter a devida reverência a Deus. A reverência não é medo de Deus, sabemos o que Deus pode fazer, mas é respeitar a grandeza dEle e reagir de forma digna à grandeza dEle. Se Ele de fato é esse Deus todo-poderoso, que tem juízo sobre tudo e sobre todos, irmãos, eu não posso estar na presença dEle como se eu estivesse, sei lá, num teatro, no cinema ou na praia, não sei. Meus queridos irmãos, nós precisamos reverenciar o nosso Deus. O temor de Deus é o maior antídoto, irmãos, contra o medo do homem. Quando nós, irmãos, sabemos quem é o Deus a quem servimos, quem é que pode ser maior do que o nosso Deus? Quem é que pode nos causar medo? Se, irmãos, o Deus que tem o juízo em suas mãos é o Deus que cuida da nossa vida. Quem é que pode nos apavorar se é este Deus que anda conosco até no vale da sombra da morte? Quem é que pode nos apavorar, irmãos, se é Ele que nos cobre com as suas asas e nos guarda de todo mal? Quem é que pode nos apavorar? Minha irmã e meu irmão, se o seu coração tem andado medroso, eu gostaria que você lembrasse o tamanho do Deus a quem você serve. O Deus que tem todo o poder. O Deus que tem o juízo da vida e da morte em suas mãos. É a este Deus que nós adoramos.
A palavra do Senhor nos diz, lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Viver diante do Senhor, no que em latim chamamos no corandel, ou seja, diante da presença do Senhor, irmãos, é viver sabiamente, é pensar bem nas decisões que vamos tomar, é saber fazer escolhas que agradam ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, irmãos, não é pavor do Criador, mas reverenciar Ele. É colocar, irmãos, todas as outras vozes de medo no seu devido lugar. Porque este mundo tende a nos apavorar. Vocês devem ter visto nas redes sociais o que aconteceu agora na Austrália, né? Mais um ataque terrorista, né? Já estava em 60 pessoas feridas e alguns mortos já, ou seja, muçulmanos que foram lá e numa região litorânea e saíram matando judeus que estavam comemorando uma data especial lá para eles. Meus queridos irmãos, este povo sempre sofreu na história. Os judeus sofreram. E com os cristãos não é muito diferente. A mídia não destaca tanto. Mas na Nigéria, meus irmãos, nesses últimos dias, o que queimaram de igreja, o que mataram de cristãos, irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira, irmãos. E a morte dos cristãos, para muita gente, é motivo de riso, de alegria. Porque para estes que vivem no mundo, irmãos, quanto menos cristãos tiver no mundo, o mundo vai se tornar melhor para eles. Meus irmãos, isso é terrível. O mundo está aí a perseguir todos aqueles, irmãos, que têm alguma relação com o Senhor e conosco, e perseguir também a nós que somos cristãos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meus irmãos, o temer a Deus não é ter pavor de Deus, mas reverenciar a Ele e colocar todas essas vozes que amedrontam o nosso coração no devido lugar. Os homens podem levantar um rifle em nossa direção, mas eles não podem nos lançar no inferno. O homem pode tirar a nossa vida fisicamente, mas ele não pode nos condenar pela eternidade. E quando nós tememos aquele que pode nos condenar pela eternidade, meus irmãos, aí sim nós vivemos sabiamente. Aí nós conseguimos calar as vozes que muitas vezes amedrontam o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se hoje houvesse uma grande perseguição aqui no nosso país, e você perdesse tudo que você tem, e chegassem até você e dissesse, blasfeme contra Deus, ou você vai morrer, a quem você temeria? A arma, aquele que tem todo o poder porque está com um rifle na sua direção, ou você continuaria temendo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas? Meus irmãos, foi com esse temor que muitos cristãos de antigamente foram lançados na cova dos leões. Foi com esse temor que Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos. E os leões não comeram ele. E ele temeu ao Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor vai livrar todos como livrou Daniel. Mas nos garante uma coisa, irmãos, que os leões não são mais fortes do que o Deus que tem o controle da nossa vida. Que os leões e nem um rifle, nem ninguém é maior do que o Deus que tem o nosso destino em suas mãos. E por isso, irmãos, nós não temos o que temer. Nós colocamos os medos e as vozes de medo no devido lugar, quando o nosso coração teme a Deus verdadeiramente, reconhecendo quem de fato Ele é. Essas palavras de Jesus são consoladoras, porque os discípulos depois seriam muito perseguidos, lançados em prisões, outros mortos, partidos ao meio, crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, e tantos outros, irmãos, como aqueles que sofreram durante a perseguição de Nero, que usavam os corpos dos cristãos como tocha para encandear a cidade, queimando eles, irmãos. Por que esses cristãos permaneciam firmes? Não, porque eles temiam a Deus, eles temiam ao Senhor, eles não temiam ao homem que é fraco e limitado. Meus irmãos, nós precisamos carregar no nosso coração esse mesmo temor, para que a gente não viva assombrado,
para que aqueles que se levantem contra nós, eles não venham fazer o nosso coração perder uma noite de sono, mas que a gente venha descansar, sabendo quem é o Deus a quem servimos. Amém? A segunda lição que Jesus aqui nos dá, irmãos, é que o medo, ele perde o seu domínio quando tememos Deus acima de tudo. Acima de tudo. E certamente essa semana que virá, será uma semana que você vai precisar lembrar disso. O Espírito Santo vai lembrar você a quem você tem temido. A quem você tem temido. E a minha oração é que você responda com toda ousadia: eu temo a Deus e não ao homem. Meus queridos irmãos, há uma terceira e última lição aqui que Jesus nos dá. Irmãos, Jesus nos mostra que o medo, ele perde o seu lugar quando nós confiamos na providência amorosa de Deus. Quando confiamos em que é Deus o nosso sustentador, que é Deus, irmãos, quem cuida da nossa vida, dos detalhes da nossa vida, que é Deus quem olha para nós, irmãos, e nos vê como algo de grande valor aos seus olhos. Meus irmãos, o que é que nós vamos temer mais? Não temos mais o que temer. No versículo 6 e 7, Jesus então diz aos seus discípulos o seguinte, observe na sua Bíblia: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, por centavos, aqui a gente poderia traduzir assim. É uma pergunta, né? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Deixa eu explicar para vocês o que é que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: o que é um pardal, irmãos? O pardal era o animal mais barato que se vendia no mercado. E Jesus está dizendo o que no original seriam alguns centavos. Você compra um pardal por alguns centavos, porque pardal é uma coisa que você encontra facilmente aí na natureza. Então não tem grande valor. Aí ele diz: Deus não se esquece desses pardais que não tem valor nenhum. Deus não se esquece desses pardais. É Ele quem sustenta os pardais, é Ele quem provê o grão para que o pardal seja alimentado, é Ele, irmãos, que determina até o voo e o momento da morte do pardal. Ele se preocupa com a vida do pardal. Por que Jesus está dizendo isso aos discípulos? Para que os discípulos entendam a providência de Deus, a providência de Deus. Deus está no controle das coisas mais simples. E então ele diz no versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você sabe quantos cabelos você tem? Já tentou contar quantos cabelos você tem? Você passaria a vida toda contando, né? Olha no que é que Deus se preocupa. Com os cabelos que você tem na sua cabeça. Quantos fios tem aí? Quantos fios de cabelos tem na sua cabeça? Meus queridos irmãos, diante desse fato, de um Deus que se preocupa daquilo que tem pouco valor, Jesus quer dizer aos discípulos: será que vocês não valem mais do que um pardal? Será que vocês não veem que Deus se preocupa com pequenos detalhes na vida de vocês? Porque vocês vão ficar amedrontados, com medo? Se Deus se preocupa daquilo que tem pouco valor, vocês têm muito valor aos olhos dEle. Ele se preocupa com a vida de vocês, então descanse o coração de vocês, porque é Deus quem cuida de vocês. Vocês não têm que viver amedrontados, tomados pela ansiedade, pela preocupação. Descanse o coração de vocês, porque Deus cuida de vocês e vocês são mais valiosos, com certeza, do que alguns pardais. Meus queridos irmãos, ele termina dizendo assim: não tema, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Eu vou repetir para o seu coração essas palavras de Jesus: não tema, você vale mais do que muitos pardais. Não fique amedrontado, não deixe o medo vencer você. Escute o que Jesus está ensinando aqui para você. Se levante na ousadia que Jesus te dá aqui, e na certeza de que Deus tem cuidado de todos os detalhes da sua vida. O argumento de Jesus aqui é: Ele se preocupa com o menor, não cuidará do maior? É claro que cuidará do maior, irmãos. Meus irmãos, o antídoto para a ansiedade é lembrar e confessar que podemos confiar o nosso futuro a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que nós podemos baixar a cabeça no travesseiro hoje e descansar seguros?
porque nós cremos na soberania de Deus, no Deus que tem o futuro em suas mãos, no Deus que sabe do amanhã, que sabe o que vai acontecer na segunda-feira e tudo o que vai acontecer nessa semana. É por isso que o nosso coração não se preocupa. É por isso, irmãos, que o nosso coração encontra paz, enquanto o mundo vive atormentado, enquanto o homem sem Deus perde o sono e fica apavorado, e o que é que vai ser, meu Deus, e agora? Nós descansamos e dizemos: Senhor, Tu cuida de mim, Senhor. E eu sei disso porque o Senhor cuida dos pardais, eu sei disso porque o Senhor conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. O Senhor se preocupa com coisas tão pequenas e coisas tão grandes que me acontecem. Eu sei que o Senhor também está a cuidar de mim. Meus irmãos, como ensinava Charles Spurgeon, irmãos, ele dizia o seguinte, que o crente que conhece Deus não teme nada mais, nem mesmo a morte, porque o amor e juízo de Deus encontram descanso em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: nós olhamos para Jesus e nós estamos em Jesus pela fé, e uma vez que estamos em Jesus, nós encontramos o juízo de Deus, porque Jesus toma sobre si o nosso castigo, mas também encontramos o amor de Deus, porque o Pai ama o Filho e nós estamos no Filho. Nós fomos adotados por Deus e somos amados por Deus em Cristo Jesus. Logo, o nosso coração não teme, ou pelo menos não deveria temer. Irmãos, a providência de Deus não é pessoal. Deus, Ele conta nossos cabelos e cuida de nós, irmãos. Deus, Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. O medo, ele perde seu domínio quando nós descansamos na fidelidade do Senhor, que é fiel a si mesmo e que cumpre aquilo que prometeu. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, o medo, ele perde o controle quando Deus, ele ocupa o centro do nosso coração. E o que quer dizer isso para nós nessa semana? Que Jesus precisa estar no centro da nossa vida, a controlar e a governar a nossa vida, para que a ansiedade não continue nos aperreando, tirando nosso apetite, tirando nosso sono, para que as vozes dos homens não seja mais alta do que a voz de Deus em nossa vida. Ele precisa estar no centro do nosso coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe o medo governar a sua vida. Ô pastor, é tão difícil. Eu sugiro a você, ore mais, peça mais ao Espírito Santo. Senhor, me enche, para que eu descanse no Teu governo, para que o meu trabalho, para que a minha empresa, para que a minha saúde esteja debaixo do Teu controle. Ore mais com esse propósito, peça mais ao Senhor por isso. Eu sei que você tem pedido por muita coisa, mas quem sabe é hora de se dedicar um pouco mais, fazer um jejum, quem sabe, orar mais, se consagrar mais. Senhor, me enche do Teu Espírito, para que eu descanse sob o Teu governo. Tema a Deus, confie em Cristo e viva com coragem. É essa vitória que Jesus aqui nos ensina a ter, e que eu oro para que o Espírito Santo lhe dê no decorrer dessa semana. Que o Espírito Santo nos ajude e que nos faça vitoriosos hoje e sempre. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra. Meu Senhor, eu Te louvo, Senhor, porque diante do Senhor nós não temos o que temer. Quem é que pode nos afastar do Teu amor? A Tua palavra, Senhor, diz que nem espada, nem morte, Senhor, nem vida, nada neste mundo pode nos afastar do Teu amor. E é nessa certeza, Senhor, que o nosso coração se ergue nessa noite ousadamente para não temer aquilo que os homens têm levantado contra nós, Senhor. Mesmo que olhemos ao nosso redor, mesmo que leiamos nos jornais, Senhor, o levante do mundo, o nosso coração não teme, Senhor, porque Tu estás conosco e Tu és o Deus que tem o controle do universo em Suas mãos. Meu Pai, eu Te peço por minha irmã, por esta irmã nessa noite. Meu Deus, seja com ela. Pai, Tu sabes o que ela tem enfrentado e os medos que têm apavorado o coração da Tua serva. E eu Te oro, Senhor, Tu que afasta todo o pavor, Tu que nos faz descansar o sono tranquilo, como diz o salmista, eu deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo, Senhor.
Meu Deus, que essa bênção esteja no coração dessa irmã e no coração desse irmão. Meu Deus, toma o teu servo que tem, Deus, muitas vezes tremido diante das vozes que têm se levantado contra ele. Meu Deus, que o teu Espírito Santo nessa noite o encha, Deus, da tua ousadia, para que ele possa, Deus, temer a ti sobre todas as coisas e assim encontrar a paz. Meu Deus, que essa palavra seja lembrada por nós no decorrer dessa semana e que o teu Espírito Santo nos oriente, Pai, em todos os detalhes da nossa vida. Pai, eu te peço assim eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,